Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo ótimo, comigo está. Meu nome é Lucas, esse é mais um vídeo aqui no meu canal sobre literatura. Eu fiz um vídeo mais cedo sobre o livro Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, esse magnífico livro, essa magnífica obra, que eu li em janeiro. Eu apaixonado por essa obra, para mim a minha obra preferida da vida, né? E o vídeo anterior fiz uma forma mais descritiva, muito mais maçante. Poucas pessoas vão acabar assistindo, que foi sobre o personagem Ivan Bezdomy, que está presente aqui na obra. Mas aqui eu prometo ser muito mais analítico do que descritivo, tá? Então, caso você ainda não tenha assistido o vídeo ou lido o livro, leia o livro, aí depois você retorna, ou se você não se preocupa com essas questões sendo discutidas sem que você tenha conhecimento a respeito, permaneça, pega seu café, sua xícara de chá e vamos aqui numa dinâmica de conversa, né, descontraída a respeito dessa magnífica obra, tá? Então, os sinos da igreja aqui ao lado estão tocando, deve ser por volta das 10 da noite, talvez, não sei. E como eu disse, o Mestre e Margarida, primeiramente, né, eu vou trazer alguns temas. Primeiramente, ele está pautado no Pacto Fáustico, né, ele está pavimentado no Pacto Fáustico. E o que é o Pacto Fáustico? O Pacto Fáustico ele está presente na literatura mundial, literatura humana, em várias obras, né? É um tema que sempre está presente, que sempre vem à tona, digamos assim. E eu posso citar três grandes casos que o Pacto Fáustico está muito presente. Tem o Doutor Fausto, do Thomas Mann, tem o Fausto, do Goethe, e tem aquele conto da Idade do Bronze, que é da tradição oral europeia, que é o Ferreiro e o Diabo, que aí os irmãos Grimm fizeram o registro, né? E por causa disso a gente tem um conhecimento desse conto a partir dos irmãos Grimm. O Pacto Fáustico, o que é, na verdade, né? Nada mais do que o indivíduo que na sua angústia existencial, por alguma razão, ele solicita ao diabo, ele pede ao diabo, ou ele encontra o diabo e é instigado pelo diabo, para que o diabo lhe forneça uma grande habilidade, um grande conhecimento, todo o conhecimento da humanidade, toda a sabedoria. Em troca disso, ele cede a própria alma ao diabo, ou seja, é uma moeda de troca. Você me dá o conhecimento e eu lhe dou a minha alma, eu vendo a minha alma para ti, tá? Então esse é o Pacto Fáustico, né? Então, diante da angústia existencial, diante, sabe, das incertezas e as angústias da vida, o indivíduo solicita ao sobrenatural, né, algo extraordinário. Então, só que o Pacto Fáustico ele sempre foi pautado sobre uma áurea muito pesarosa, digamos, uma áurea mais angustiante, uma áurea mais filosófica, existencial, né? Então, só que aqui no Mestre e Margarida, o Pacto Fáustico, ele é engraçado, ele é divertido, ele é descontraído, né? Só que o Pacto Fáustico é solicitado, né? O pacto que é realizado por a Margarida vende a sua alma por amor, né? Para que possa reencontrar o seu grande amor, né? Então, diferentemente dos outros pactos fáusticos que estão em decorrência do sujeito adquirir mais conhecimento, de adquirir grandes revelações, aqui a Margarida, ela quer... ela se propõe a vender a própria alma para readquirir, para reaver o seu grande amor, que é o mestre, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda que eu gostaria de comentar com vocês é a questão da fé, né? Primeiramente, o contexto, né? Estamos falando da União Soviética, das décadas de 30, 40, sob a batuta, sob o regime, sob o comando do Joseph Stalin. Então tinha todo aquele terror, tinha toda aquela questão da perseguição, tinha todo aquele pavor de ser denunciado, de ser, sabe, como insurgente. Às vezes o vizinho que não gostava de ti, por alguma razão, o denunciava e você era preso, era expurgado, era levado ao gulag. Então tinha todo esse pavor, pairava no ar, digamos assim.
E o contexto, da onde surge, né? A gente está falando de um livro que é um romance dentro do próprio romance. Então temos aqui uma obra que se desdobra em dois, né? Digamos assim. Qual é o contexto e o porquê de ter um romance dentro do romance? Estamos falando de Mikhail Bulgakov, um indivíduo que no final dos anos 20, início dos anos 30, esteve debruçado na primeira versão do Mestre e Margarida. Ele tentou publicar, foi censurado, foi perseguido, teve os seus manuscritos queimados, daí surge a máxima do livro, os manuscritos não ardem, né? Então, ele foi perseguido, teve os manuscritos queimados, ele foi proscrito, digamos assim, então ele perdeu as benesses daquela sociedade literária muito veemente, muito presente. Ele não era um indivíduo chapa branca, né? Então, ele sentiu na própria carne essa perseguição do Estado totalitário soviético, né? Todo esse peso, todo esse pavor. E aí ele começa a tornar esse livro como o seu grande ato de vida, né, o seu ato de fé, digamos assim. Ele conhece a sua própria Margarida. A gente pode fazer uma análise de que o mestre aqui do livro é o próprio Mikhail Bulgakov, tá? E a Margarida presente na obra é a sua própria esposa, a sua segunda esposa, né? E tanto é que, assim, no livro, ela tem a pegada, ela é um emblema da liberdade, né? Tem tanto aquela questão da Rainha Margot e tudo mais. Ela é o símbolo da liberdade, né? Por meio do amor. E é o que a gente pode entender que é a personificação da própria esposa, que sempre o apoiou, sempre fez com que ele mantivesse esse ímpeto de retomar a reescrita da obra após a obra ter sido apreendida pela censura, né? Então os manuscritos não ardem, ele teve que reescrever a obra, ainda ali na década de 30, final da década de 40, quando ele falece, mas ele teve que reescrever do zero a obra apenas de memória, né? Porque basicamente o seu livro foi confiscado pela censura, né? Então ele sempre teve o apoio da esposa, né? Esse amor incondicional que havia entre eles e esse incentivo. E hoje nós só temos o contato com essa obra graças à luta dessa mulher que, após o falecimento do autor, permaneceu perene, permaneceu forte, sabe, na busca para que essa obra viesse a ser publicada na sua integralidade, né, para que a sociedade não somente russa e soviética, mas o mundo viesse a ter contato com essa obra. Então a gente lê graças à esposa do Bulgakov. Não vou lembrar o nome dela agora, tá? Mas ela é a própria Margarida da obra, né? Então, basicamente isso. E por que tem o romance dentro do romance? Aqui a gente tem a dinâmica de ter a história do que acontece quando o diabo decide ir a Moscou e os fatos que decorrem a partir disso. E o próprio romance que ganha corpo dentro do romance, em vários capítulos, né? A partir da perspectiva do Pôncio Pilatos. Então nós temos os personagens Yeshua Hasnori, temos o Mateus Levi, que é o amigo incondicional do Yeshua, o Jesus, no caso, né? E o Pôncio Pilatos. A gente começa a ter uma visão diferente do Evangelho, porque a gente começa a lê-lo a partir da visão do Pôncio Pilatos. E a gente passa a ter uma grande empatia por esse personagem histórico, né? Então, na dramatização do Mikhail Bulgakov, existe essa questão de a gente ter uma nova percepção em relação ao Pôncio Pilatos. E por que existe um romance dentro do romance? Nada é gratuito aqui dentro do Mestre e Margarida, tá? O romance dentro do romance, ele tem um peso, uma proporção histórica de comparação entre duas realidades muito idênticas, digamos assim. Estamos falando de uma União Soviética, um regime totalitário, um regime que perseguia os seus próprios cidadãos, né? Com uma neurose. Às vezes o indivíduo nada tinha feito de errado, mas era perseguido e expurgado por Stalin, né?
Estamos falando dessa época, tinha os grandes expurgos de 34, de 38, né? Então, era essa ambientação, né? Então, a gente, tudo que destoava do discurso do Politburo soviético era degradado, era expurgado, tinha que ser exterminado, tinha que ser, sabe, liquidado, digamos assim. Então, era um regime muito semelhante ao próprio regime da Judéia de 2000 anos atrás, que estava sob o manto do Império Romano, né? O Império, o tal Império Imortal, né, digamos assim, que perdurou, né, por mais de 1000 anos, porém o Império que subjugava os indivíduos que lá viviam na Judéia, que viviam na Jerusalém de 2000 anos atrás, né? Então, o poder que essa alegoria de trazer essa perseguição aos judeus e posteriormente aos cristãos, né, no contexto do Império Romano, não é gratuita, entende? Nós temos os personagens que eu já citei, né, desse tempo da Judéia, sob o quarto procurador da Judéia, né, aliás, é o quarto ou é o quinto? Não vou lembrar agora. O quinto procurador da Judéia, o Pôncio Pilatos, sob o governo de Herodes o Grande, né, amando, salvo engano, de Júlio César, enfim. Então, toda essa ambientação que já está nos primeiros capítulos da primeira parte da Judéia daquela época, é um efeito comparativo, né? Os cristãos que lá estão sendo perseguidos são os indivíduos, os cidadãos soviéticos que estão sendo perseguidos pelo Estado totalitário, pelo Império Soviético, né? Então, nós temos dois impérios que subjugam as mentes humanas, dois impérios que impedem que as pessoas sejam pessoas, que as pessoas tenham liberdade, que possam explanar as suas adversidades, as suas vicissitudes, as suas características, os seus sentimentos, as suas subjetividades, né? Então, qualquer coisa que destoasse do discurso desses dois impérios, os que lá estavam na base eram perseguidos e exterminados. Então, essa comparação não é gratuita, entende? Ter um romance dentro do romance não é gratuito. Então, a própria figura do Yeshua HaNori, a paixão de Cristo, né? Então, ele é perseguido por pregar valores humanos, por pregar o amor, que é muito presente em toda a obra do Mestre Margarida. Então, a própria a crucificação dele ter se cedido para o Império, de ter se entregado ao Império para ser crucificado, né? É um mestre que também se entrega lá à clínica psiquiátrica de forma voluntária, né? Para que o Estado pudesse fazer o que quisesse com ele, para que pudesse crucificá-lo, digamos assim. Então, as histórias são muito idênticas, são paralelas e idênticas, entende? Então, o poder disso que emana, sabe, é muito forte, é muito presente, é muito instigante, entende? Então, a gente tem lá a comparação do Yeshua sendo o mestre, né? A gente faz essas associações, não está de forma explícita, né? O Mateus Levi sendo o próprio Ivan Bezdomi, né? Então a gente tem esses personagens, os amigos, que são amigos inseparáveis, são os discípulos, né? Mateus Levi é o discípulo do próprio Yeshua HaNori, e ele tem a missão de levar a palavra do Yeshua adiante, né? Assim como o próprio Ivan Bezdomi é o testemunho, é o discípulo do mestre, tem a responsabilidade de levar o discurso adiante. Os manuscritos não ardem, né? Então, como o próprio Bulgakov lá atrás, ele teve, a princípio, seus manuscritos apreendidos, ele teve que tirar da memória todo o enredo, toda a trama da sua obra, do seu livro, teve que sair da memória. Então não adianta o Estado totalitário soviético ou qualquer outro Estado, o Império Romano, qualquer outro grande império milenar e eterno, né? Não adianta tentar quebrar o ser humano, tentar, como posso dizer, surrupiar as obras que são transgressoras, digamos assim,
que a obra permanece na mente humana e ele vai reescrever aquilo, independentemente das ações que esse Estado vem a tomar. Então o manuscrito permanece, a verdade permanece, o evangelho continua, a fé permanece. Então esse é o que eu gostaria de comentar, digamos assim. Tem, inclusive, eu posso citar o filme sobre a vida de Pedro, né? Que tem aquela famosa cena que o Pedro tá lá no Coliseu, e já na época de Nero, né? É sobre como que fala? A perseguição de Pedro, né? A perseguição sobre Pedro. O Pedro tá lá no Coliseu, Nero assistindo a derrocada de Pedro, e Pedro, antes de ser crucificado de ponta cabeça, né? Que ele pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça, porque ele não se sentia como posso dizer, honrado ao ponto de ser crucificado da mesma forma como Cristo foi crucificado. Ele fala lá diante de todo o auditório que aqui onde Nero reina, Jesus reinará para sempre, né? Dá até um arrepio para quem está assistindo aquele filme, independentemente da sua fé ou ausência de fé, mas quando a gente assiste o filme, dá um arrepio, porque no final das contas o Império ruiu e lá está o Vaticano, né? Onde os sucessores de Pedro estão reinando, estão governando a sua igreja, onde outrora havia o Júlio César, havia o Nero, havia Marco Aurélio, havia todos esses grandes imperadores que hoje já não têm os seus sucessores, né, no seu império eterno, digamos assim. Hoje a União Soviética já ruiu há muito tempo, em 89, e já não tem mais um sucessor, né? Hoje a República é a República Russa, né? A Federação Russa, né? Então, porém, né, apesar do Império ter subjugado Mikhail Bulgakov, a obra dele permanece eterna. Então a obra do Bulgakov será eterna, já é eterna, né? A União Soviética ruiu, né? O Império Romano ruiu, porém a obra de Jesus permanece eterna, né? O Jesus histórico, o Jesus religioso, independentemente da sua fé, né? Aqui eu não vou discutir a fé ou a ausência de fé, estou discutindo a obra em si. Então, esse é o poder que emana dessa obra, né? E já nasce como uma sobrevivente, já nasce como uma luta, como uma consequência de um ato de amor, né, da Margarida, de ter apoiado o Bulgakov a todo tempo, de ter feito com que essa obra ganhasse a publicidade, que viesse à tona, que todas as pessoas a conhecessem de fato. E já que estamos falando, de certa forma, de religião, a escolha do Holland chegando lá em Moscou não é à toa, né? Ele vai encontrar dois burocratas ateístas e começa a conversar sobre religião, começa a falar sobre o Pôncio Pilatos, começa a falar do café da manhã do Pôncio Pilatos, de 2000 anos atrás. Eu estive lá, fui uma testemunha, né? O Holland falando. Eu não lembro se foi com esses termos. E já começa a contestar aquelas verdades absolutas que a sociedade soviética estava acostumada com elas, né? Vamos fazer uma recapitulação, que eu já entro com um tema que eu trouxe logo lá no meu primeiro vídeo do canal, sobre o náufrago do Thomas Bernard, que é a questão do humano, o homem natural, e o homem das ideias, o homem de pensamento, o homem... Como que eu posso dizer? Tem um termo. O homem, não vou lembrar agora, né? Mas... o que são as grandes revoluções do século XX, a era dos extremos. Tem aquele famoso livro de história, né, que foi muito famoso, pelo menos até uns 20 anos atrás, a gente citava bastante ele. Não vou lembrar agora o autor. Goldman, não sei agora o autor. Mas temos as revoluções do século XX, as revoluções marxistas, leninistas, stalinistas, as revoluções comunistas. Essas revoluções apregoavam a reforma do indivíduo, a um novo homem, né? Com todas as vicissitudes que existia no humano,
superando todas essas vicissitudes, todos os vícios, toda a subjetividade. A fé era entendida como um grande engodo, né? A fé era entendida como um grande empecilho para a evolução humana. Então, para que se alcançasse a igualdade, a justiça, sabe? Para que não houvesse mais a luta de classes, o indivíduo precisaria se reformar, né? Então, o novo homem seria parido dentro da revolução. Então, essa era a ideia. Essa é a grande discussão do século XX por meio das revoluções, né? Então o homem, ele é um indivíduo falho, com toda a sua subjetividade, com todas as suas vicissitudes, com todos os seus vícios, com todas as suas, digamos, os seus defeitos que acabam fazendo com que a sociedade seja injusta, com que a sociedade seja imperfeita, né? E por meio desse novo homem, que será parido por meio do comunismo, das revoluções, a gente alcançará um status de igualdade, justiça social, justiça econômica, justiça de todas as formas, e o mundo, o Éden, será o Éden, né, que é o Éden religioso, ele virá e será terreno, né? Por meio do materialismo histórico, né? Por meio do ateísmo de Estado. Então, o Éden é possível. A gente não precisa morrer para alcançar o paraíso. A gente pode tornar o paraíso aqui existente no nosso mundo factual e material, né? Por meio das nossas ações. Então, essa é a compreensão do que é o ser humano a partir das revoluções do século XX. Então nós temos o poder de tornar esse mundo um paraíso desde que nós optamos e abdicamos de todas as nossas vicissitudes. Então, mais ou menos nesse sentido. E quando paira, quando existe um Estado totalitário com essas ideias, então qualquer coisa que represente algo que destoe dessa ideologia, dessa cosmovisão, desse entendimento, ele será proscrito, será degradado, será entendido como contra-revolucionário, né? Então, o encontro inicial do Holland lá com esses dois indivíduos que são questionados, são indagados, são provocados, não é à toa, né? É o Bulgakov fazendo ali uma crítica a esse regime, que é o livro tem essa tona muito forte de uma crítica ao regime totalitário, mas com uma crítica irônica, uma crítica sarcástica, uma crítica de deboche ao regime, né? Então esses indivíduos, um deles acaba perdendo a cabeça e o outro é tido como maluco, quando testemunha aquilo que o fantástico, o indivíduo perante o fantástico e testemunha aos seus pares, ele é enjaulado, ele é tido como maluco, é internado numa clínica psiquiátrica, né? Então, esse é um dos pontos, a religião, né? O romance dentro do romance não é gratuito, tá? Então, os personagens, eles são pares, né? São espelhos dentro do romance. E também a questão da religião, como eu já dissequei agora, em relação à própria ideia do Estado soviético, né? Em relação à fé, que era o grande estorvo da humanidade, segundo o Estado soviético. Então, o Estado soviético reprimia todas as subjetividades humanas, as vicissitudes, os vícios, as vontades, os sentimentos, né? Então, o amor que está muito presente nessa obra, na figura do Yeshua e na figura da Margarida e do Mestre, é um ato contra-revolucionário. O amor, ele é contra-revolucionário aqui, né? E aí eu vou citar mais outros casos em paralelo que me chamaram muita atenção. Um deles é o próprio Voo da Margarida, que para mim é um dos grandes momentos, tá, catárticos de toda a obra. É o Voo da Margarida, é o Baile do Satã. E aqui é um resgate do folclore russo, né? O resgate do folclore russo, no momento em que a Margarida passa na pele o creme do Azazelo lá, né? Existe esse resgate no momento em que ela começa a voar com a vassoura, né? Desnuda e começa a destruir o apartamento do indivíduo lá que fez a crítica ao mestre e tudo mais. Você já leu, não vou ser descritivo aqui, né? E ela começa a voar em direção à Sibéria, em direção
as raízes. Então ela pousa naquele rio lá, naquele lago onde tem aqueles sapos, onde existe aquela não é princesa, aquela sereia do folclore russo, né? Não tem um nome específico para essa entidade. E o ancião lá que aparece e tudo mais, que são figuras folclóricas da Rússia, né? Então existe um resgate às raízes que eram apagadas pelo regime soviético, né? O regime que era materialista, o regime que era muito sisudo, o regime que era muito pouco flexível, era muito inflexível, né? Então, essa ida da Margarida, que representa a liberdade, ela própria estar desnuda, né? O mestre, a dado momento, também ter ficado desnudo, a própria Juliana, que é a empregada dela, ter ficado desnuda, feito esse voo à Sibéria, é o resgate às raízes russas, é o resgate ao paganismo, é o resgate ao folclore russo, né? O folk, que é do povo, né? Então, eu acho tudo isso muito lindo, sabe? O retorno dela depois para o baile do Satã, falando sobre o folclore russo, né? Eu lembrei agora da Sagração da Primavera do Stravinsky, que foi, em dado momento, quando foi lançado lá no início do século XX, também causou muito impacto, né? Foi assim, um estrondo, né? Primeiramente, porque a música é cheia de atonalidades, né? Mas houve a encenação também, e eu lembrei, quando eu li O Voo da Margarida, indo até a Sibéria, eu lembrei da Sagração da Primavera, sabe? E lá na Sagração da Primavera, né, é uma encenação sobre uma tribo eslava, né, que quando chega a primavera, para poder agradecer aos deuses ou pedir aos deuses que trouxessem uma primavera mais frutífera, com uma agricultura mais frutífera, eles pegavam uma das jovens virgens daquela tribo eslava, e essa jovem, de forma espontânea, ela começava a dançar, e a dançar até a morte, dançar até de ficar extenuada, cansada e morrer, falecer, né, de tanto dançar. Enquanto ela não terminasse a dança, enquanto ela não caísse exaurida, eles continuavam tocando os tambores e as músicas em agradecimento e em pedido aos deuses, né? Então, baseado no folclore russo, se você não conhece a obra Sagração da Primavera do Stravinsky, que eu já tive a oportunidade de assistir aqui em São Paulo algumas vezes, assista, ouça, se tiver a oportunidade de ver pessoalmente, vá ao teatro, que vale muito a pena. Quando eu li O Voo da Margarida, me lembrou isso, né? Então, ao baile do Satã, que é suntuoso, que é fantástico, que é, sabe, uma coisa elegante, né? Todas aquelas pessoas que foram tidas como erradas na vida estão lá presentes. E um ponto alto desse baile do Satã, talvez para ti também, foi quando a Margarida tem compaixão com aquela mãe que tem a filha que faleceu, né? Ela sofreu uma violência sexual, a filha nasceu, eu não vou lembrar os detalhes, mas a criança acabou sendo morta, e ela veio e acho que acabou se matando, alguma coisa assim, e está presente no baile, e ela acaba tendo um ato de compaixão em relação àquela mãe, né? Para mim aquele foi um momento muito catártico, muito de compaixão, sabe? Do próprio amor que ela tem, e ela carrega esse símbolo durante toda a obra, né? Aí lá se vão quase 30 minutos de vídeo, mas eu acho que esses são os aspectos mais interessantes. E uma outra que eu não posso deixar de mencionar, que é a grande ironia durante toda a obra, né? Porque tanto um teatro de variedades, mas vou citar o caso da associação dos escritores, né? Primeiramente, quando eles descobrem que o Berlioz perdeu a cabeça, eles, sem cerimônia alguma, sem esconder a vontade, o anseio de ocupar a cadeira do Berlioz, que era o presidente dessa associação, eles começam uma disputa ali para decidir qual vai ser o novo presidente. Então o cadáver ainda estava quente lá que jazia naquele asfalto da rua, daquela praça lá onde o Berlioz acabou perdendo a cabeça, embaixo do bonde.
as pessoas lá já estavam preocupadas em saber qual seria o novo presidente, né? E a outra questão é quando o próprio Ivan Bezdomir chega lá, todo surrupiado, cheio de sangue, ensanguentado, sem roupas, sujo. Ele chegou lá na Associação de Escritores, acabando sendo tido como louco, né? Mas assim que ele chega, tá tendo um jantar requintado, né? Um jantar com as melhores roupas, com os melhores tecidos, com as melhores, a melhor gastronomia, com o melhor cardápio, com garçons, com músicos, tudo muito requintado, tudo, sabe, com coisas que raramente, talvez em restaurantes ocidentais da Europa Ocidental, teria condições, ou talvez em algum palácio de algum príncipe, de algum rei, aquilo pudesse estar presente, né? Então, o Bulgakov aqui, ele faz uma ironia muito grande, né? Ele aventa essa ironia, né? Uma sociedade que apregoa a igualdade e a justiça social, todos são iguais, não existe luta de classes, mas existem pessoas que são mais normais do que outras, existem pessoas que são mais iguais do que outras, e nesse caso existe aquela casta dos escritores que acabam fazendo a propaganda desse Estado soviético, né? Então é uma mão de via dupla, né? Digamos assim. São duas mãos, né? Uma mão lava a outra. Então, enquanto eles estão lá endossando o Estado soviético, o Estado, o Politburo soviético, acaba adornando a vida desses indivíduos com regalias, com privilégios e tudo mais, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então eu gostei bastante, aí tem essa ironia sobre os privilégios, sobre a hipocrisia soviética, presente em vários outros aspectos do livro, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas, no geral, é isso. É um livro apaixonante, que eu amo, que eu adoro. A Paixão de Cristo, o amor vence ao final, no caso, né? O amor na Margarida vence ao final. O Yeshua permanece presente, apesar de todas as perseguições aos cristãos por parte do Império Romano, né? E a obra do Bulgakov permanece presente e eterna, apesar do falecido Estado soviético. Então, acredito que é genial, é tudo genial, sabe? O Holland é divertido, o séquito do Holland é divertido, que tem lá o Behemoth, que é o gato falante, o Fagote, o Azazel, tem aquela outra lá que é mística, ou meio bruxa, não vou lembrar o nome dela agora. Então, nada é gratuito nessa obra, tudo é muito bem escrito, tudo, digamos, ele não é um autor de muitas linhas, então ele consegue, com poucas linhas, entregar muito conteúdo, tá? É uma obra muito musical, ela é completamente musical, é uma obra que facilmente se tornaria uma ópera, facilmente se torna um filme de 3 horas, com efeitos especiais e tudo mais, tá? E eu acho que venceu o que eu poderia falar a respeito de tudo. Então, no final, o Império Romano ruiu, a União Soviética ruiu, e as obras dos dois romances, do romance principal, que é o Mestre e Margarida, e do romance dentro do romance, elas continuam vivas. Então, achei, assim, é genial tudo. Eu certamente desconsiderei vários outros aspectos dessa obra, né? Certamente. Mas eu vou reler esse mês e apaixonante, tudo ali presente, né? E é uma grande crítica e sátira à União Soviética, mas não fica somente nisso, é um pacto fáustico maravilhoso e com personagens encantadores, né? Como eu disse no vídeo passado, lá na praça, tudo que a geografia presente aqui nessa obra existe, tá? Você pode fazer os caminhos lá em Moscou hoje em dia, e na praça, que tem um encontro inicial, né, digamos assim, do diabo, do Satã com os personagens, com Berlioz e com Ivan Bezdomir, existe uma placa com a silhueta do Behemoth, o gato falante, com o Fagote, e com o Holland, que é o diabo, com uma faixa vermelha, não fale com estranhos, tá? Então esse é o aviso lá, é o ponto turístico que existe hoje lá em Moscou, você pode tirar foto,
porque é o alerta para você não falar com estranhos, porque coisas fantásticas podem acontecer e a sua vida revirar de cabeça para baixo, tá? Então, findo aqui e até mais. Leia O Mestre Margarida.